Peraí, não comenta não, abaixou aí pros comentários. Pra que comentar first, primeiro? Ninguém liga pra isso, cara. Espera, assiste o vídeo e comenta algo que tenha a ver com o vídeo. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje tem vídeo de giro de notícias. E hoje tem, assim, bastante notícia, bastante assunto. Na verdade, são dois assuntos, mas são assuntos bem complexos. Então, vambora, roda a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, só vou falar aqui, padrinho do Raiz Tricolor, tá aparecendo aqui embaixo. Se você quiser participar do grupo dos padrinhos lá no WhatsApp, quiser participar dos sorteios que eu faço todo mês e quiser apoiar o canal para ele continuar sustentando, clica aqui embaixo no primeiro link que tem aí, tá, grupo do WhatsApp, etc. Você clica, vai lá no padrinho e apoia com 10 reais mensais e entra no grupo do WhatsApp do Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora pro vídeo. Bem, você já viu o título do vídeo aí, já viu a thumb e assim, como que essa notícia toda começou, né? No dia de ontem, né, pra quem tá assistindo esse vídeo na quinta-feira, na quarta-feira, a NFP, a associação que regula a inscrição de jogadores, é como se fosse a CBF lá do Chile, eles divulgaram uma nota dizendo de que eles tinham perdido o prazo de inscrição dos jogadores dos clubes chilenos na Libertadores e na Sul-Americana e eles já se responsabilizariam por tudo que acontecesse. E nesse momento, né, todo mundo começou a pipocar essa notícia e aí pipocou bastante no Brasil, principalmente por causa de dois clubes, Fluminense e Chapecoense. Por quê? Porque além de ser os clubes chilenos, né, terem uma importância grande na Copa Sul-Americana, a gente tem ali Colo-Colo, enfim, seriam clubes por causa de um erro, todos os clubes chilenos, imagina que doideira isso acontecendo, aí isso pipocou bastante. E a Chapecoense foi eliminada, né? Fluminense e Chapecoense enfrentam equipes chilenas, no caso do Flu vai enfrentar o Deportes Antofagasta do Chile e no caso da Chape ela já enfrentou o Unión La Calera e foi eliminada. E aí na mesma hora que sai a notícia, os dirigentes da Chapecoense já estavam preparando ali para abrir um recurso, já que eles já foram eliminados por uma equipe que na teoria não inscreveu seus jogadores, né, já que a equipe chilena faz parte da NFP e eles tinham falado que não tinha inscrito jogadores nenhum. Porém, já no finalzinho da tarde, início da noite, a Conmebol divulgou uma nota sobre o assunto falando que ao todo 15 equipes da Copa Sul-Americana, no total eram 21, mas na Copa Sul-Americana, que é o assunto que importa aqui pra gente, 15 equipes não haviam enviado a lista de jogadores na data correta. E dentre elas, dessas 15 equipes, estava o Fluminense e a partir daí que eu começo a falar mesmo nesse vídeo aqui. Só pra destacar, os 15 clubes que não tinham enviado a sua lista correta. Todos os clubes brasileiros, né? Fluminense, Botafogo, Chapecoense, Santos, Corinthians e Bahia. 3 equipes chilenas, Colo-Colo, Antofagasta e União Espanhola. 3 equipes paraguaias, o Deportivo Santanil, o Independiente de Campo Grande e o Sol de América, e 2 equipes venezuelanas, o Estudiantes de Mérida e o Zulia. E aí fica a pergunta, né? 3 chilenos, mas e o Unión La Calera? Ele enviou certo, segundo a Conmebol. Será que a Agência Nacional Chilena lá enviou os do Unión La Calera e não enviou do resto das equipes? Como você sabe que Tricolor trabalha com regulamento, eu li o regulamento inteiro das competições da Conmebol, principalmente no caso da Sul-Americana, para ver se havia algo que pudesse dizer ali qual era a punição do Fluminense, se o Fluminense realmente errou, até porque o Fluminense confirmou que enviou na data certa, tudo certinho. O Fluminense e algumas outras equipes brasileiras confirmaram. Só que o Santos apareceu dizendo de que o clube fez a parte dele, mas a CBF poderia ter errado na data de inscrição, porque vale dizer uma coisa, eu vou ler aqui o que o regulamento diz. Os clubes deverão submeter suas listas de jogadores e corpo técnico, lista de boa-fé, exclusivamente através do sistema informático Comet. Os clubes deverão fazer a inscrição e a associação membro, no caso a CBF, deverá validá-la obrigatoriamente até 72 horas antes do início da competição. Além disso, depois de validada pela associação membro, a lista deverá ser impressa, assinada e carimbada pelo presidente ou secretário-geral da associação membro e remetida através dos e-mails, Todo o processo, incluindo o recebimento da lista de boa-fé pela Conmebol, deve ser finalizado até 72 horas antes do início da competição. Ou seja, o que aconteceu? O que esse regulamento diz que tem que acontecer e não aconteceu? Segundo o diário La Nación, da Argentina, numa reportagem do Alejandro Casar, os clubes fizeram tudo certinho, mas o problema foi com as federações do Brasil, do Chile e do Paraguai com o tal do Comet. Basicamente, o que a matéria do Alejandro traz é que os clubes fizeram tudo certinho.
inscreveram, botaram lá no Comet, beleza. As federações imprimiram, assinaram, carimbaram, enviaram as inscrições no e-mail, mas não abriram o tal do Comet e deixaram para segunda-feira, e só na segunda-feira que eles foram lá validar. E aí, como o prazo para inscrições acabava no sábado, isso tudo tinha que ser feito até a sexta-feira, né, que era o último dia útil. Então, como não foi feito, acabou dando esse problema na inscrição. E aí fica a pergunta, né, tem punição? Qual a punição para isso? Eu continuei lendo o regulamento e, assim, basicamente é o seguinte: a Conmebol gasta mais ou menos 3 páginas do regulamento para especificar tudo sobre inscrição de jogadores, como deve ser feito e tal, e tem o Comet, manda para esse e-mail aqui e etc, mas ela não gasta 2 linhas criando ou descrevendo uma punição para quem não fizer isso corretamente. Neste caso, além de não haver uma punição descrita lá no regulamento, ou seja, ela pode aplicar a punição que ela bem entender, tem alguns fatores que fazem o Fluminense não ser eliminado da competição. O primeiro deles é que acho bem difícil que a Conmebol faça uma Sul-Americana eliminando os 6 times brasileiros, ou seja, basicamente uma Sul-Americana sem Brasil, num momento em que a Sul-Americana passa por dificuldades aí de aceitação por toda a América do Sul. Tirar o mercado brasileiro disso seria um tiro no pé gigante, e até porque, convenhamos, a DAZN é assim com a Conmebol. Eles não iam dar um tiro no pé desse de a DAZN lançar aqui no Brasil com o mote da Sul-Americana e não ter os times brasileiros. Sem contar o prejuízo todo da exclusão dessas equipes com o caso de tabela, né? Teria que excluir 15 equipes da tabela. Seria um dano, por exemplo, no caso de Fluminense e Antofagasta, as 2 equipes seriam eliminadas, né? Seria um problema gigantesco. E por último, outro fator que faz com que também fique meio evidente de que o Fluminense não deve ser excluído é a nota que a ANFP, né, quem representa os chilenos, emitiu. No final da nota diz o seguinte: la ANFP assume las consequências que pueda generar este problema, que no se transmitirán a los clubes nacionales. Ou seja, traduzindo desse espanhol perfeito aqui que eu falo, basicamente a ANFP assumiu todos os problemas e ela disse que não vai transmitir os problemas aos clubes do Chile. Ou seja, multa em dinheiro, claramente, né? A ANFP vai pagar as multas em dinheiro e não vai transmitir aos clubes. Não tem como. Essa nota não faria sentido caso os clubes fossem eliminados. Ou seja, torcedor tricolor, e pode ficar tranquilo por 2 coisas aí. Primeiro, o Fluminense não vai ser eliminado da Sul-Americana, pelo menos não por causa dessa exclusão. E outra, você não descumpriu o regulamento. Eu li o regulamento inteirinho e o Fluminense está de acordo com o regulamento até agora. E aí eu repito, se tiver alguém que pode me responder isso, que tem essa informação, ou de que você interpretou esse regulamento errado, esse artigo errado, era isso, ou então o Fluminense avisou que fez isso, diz aí nos comentários que eu coloco uma retificação. Então, assim, importante, desce aí nos comentários agora, eu falei pra não descer lá no início, mas desce aí agora e vê o meu primeiro comentário. Se tiver um comentário fixado aí no topo, você lê e percebe se eu errei na informação, enfim, se eu me equivoquei. Não se esquece de se inscrever no canal, dá um trabalhão fazer isso tudo aqui, com um trabalho gigante pra ler esse regulamento inteiro da Conmebol, que por sinal é dificílimo de achar dentro do site, que sitezinho horrível, mas o trabalho tá feito. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!